Vamos falar aqui hoje sobre o mistério de Deus, o mistério de Cristo. O mistério de Cristo, a igreja. A gente falou da outra vez sobre o mistério de Deus é Cristo, né? Então agora vamos falar sobre o mistério de Cristo, que é a igreja, né? É a igreja. Graça e paz. Graça e paz. Nessa publicação, estamos abordando as 5 principais cartas do apóstolo Paulo, considerada por muitos estudiosos da Bíblia como o coração do seu escrito, de seus escritos, né? Usando a ilustração do avião da economia neotestamentária de Deus. O livro de Gálatas é representado pela cabine do passageiro e o Colossenses por uma asa, Efésio pela outra asa, Filipense pelo plano de voo, o alvo, e Filemon pela pista de decolagem. Agora chegamos à carta aos Efésios. A epístola aos Efésios foi escrita aos santos e fiéis. Presta atenção, agora vai. Começa, santos e fiéis. Duas palavras, vamos se dizer, distintas, né? Mas cada uma representa uma parte ali do povo de Deus, né? Vamos entender por quê. Vou ler de novo. A epístola aos Efésios foi escrita aos santos e fiéis. Pode ver que é duas palavras, né? Santos e fiéis. Capítulo 1 e versículo 1. A palavra fiel tem o mesmo radical da palavra fé. Presta atenção. Ser fiel está relacionado à fé. Ser fiel está relacionado à fé. O conteúdo da economia neotestamentária de Deus, no versículo 2, Paulo deseja graça e paz aos irmãos. Graça é Cristo, dado a nós gratuitamente, como desfrute. Não precisamos pagar preço algum, é de graça, ao invocar o nome do Senhor e orar, desfrutarmos de Cristo como graça. O resultado deste desfrute é paz. Vamos ver aqui. Então a gente vemos aqui o que a palavra fiel, quando alguém diz, fulano é fiel a Deus, é um fiel. Quer dizer, a fiel tem o mesmo radical da palavra fé. Então esses dois estão ligados um no outro, né? A fé com a palavra fiel. Quando diz que uma pessoa é fiel, é porque ela tem fé, né? Ser fiel está relacionado à fé, né? Vamos aqui. Ele nos escolheu, né? Deus, ele nos escolheu. O dispensado Deus triuno, após os primeiros 2 versículos de abertura, introdução, vemos que o início deste livro nos traz uma visão celestial sobre o dispensar, as bênçãos ou a obra de Deus, do Deus triuno. As bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o resultado é a igreja. O corpo de Cristo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Versículo 22 e versículo 23. Além de outros aspectos da igreja, sobre os quais iremos discorrer ao longo desta publicação, dessa maneira, na sequência, lemos: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu desde antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor, e nos predestinou para Ele,
para a filiação por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, e ele nos concedeu gratuitamente no amado, versículo 3 e versículo 6. Então a gente vê aqui no versículo 3 e versículo 6, né? O primeiro grande destaque deste trecho bíblico é que o apóstolo afirma que o Pai nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Ele não fala em 5, em 10, em 100, em 1000 ou em 1 trilhão de bênçãos espirituais, mas em toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Isto é algo tremendo, né? Maravilhoso. Portanto, essa revelação celestial começa de forma extraordinária. Toda sorte de bênção, quer dizer, sem limites, né? Então, todas as sortes de bênçãos de Deus na nossa vida. As bênçãos do Pai, em seguida, vemos que os itens que compõem a bênção do Pai, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em amor, e nos predestinou para Ele, para a filiação. Algumas versões, em vez de filiação, trazem o termo adoção de filho, né? Então essa filiação também, ela traz outro termo, né? Que é o termo de adoção de filhos. Mas a palavra grega, presta atenção, a palavra grega utilizada aqui, eu estou usando uma palavra grega, presta atenção. Eu estou usando aqui uma palavra grega que é filiação, isso vem do grego, que é a palavra uitocésia, que significa filiação. O termo filiação explica, em primeiro lugar, que somos filhos legítimos do Pai, e segundo, temos o sentido de filho maduro. O sentido de filho maduro, que se envolveu ao longo do tempo e se tornou hábito para administrar toda a herança que o Pai lhe confiará. Então essa palavra filiação, ela vem do grego e é o termo que explica, em primeiro lugar, que somos filho legítimo do Pai, e em segundo, que tem o sentido de filho maduro, né? Que se desenvolveu ao longo do tempo e que se tornou apto a administrar toda a herança do Pai que lhe confiara. Então a palavra filiação significa um filho maduro, né? Um filho maduro, um filho legítimo do Pai, e que está pronto para cuidar das coisas do seu Pai. Então isso que é a palavra que vem do grego, que significa filiação, né? Qual eu fiz um vídeo aí falando, né? Infelizmente, muitos filhos de Deus se contentam com a regeneração e com o novo nascimento. Não percebe que essa nova vida, a vida divina, precisa e deseja crescer em nós até nos tornarmos a expressão do Pai. E alguns cristãos estão satisfeitos por terem tido salvo da perdição eterna. Isso todavia não é suficiente quando se tem em vista uma herança celestial inacessível, incorruptível, né? Então esse estudo aqui, ele fala que tem muitos cristãos que se acomodam, né? Porque aceitou Jesus, se batizou, né? Tá na igreja, enfim, então ele se contentou só com aquilo, né? Ele não busca algo a mais de Deus, né? Então, para ele, para ela,
estar na igreja, ou ter aceitado Jesus, ou ter se batizado, já é o suficiente, né? Então esse estudo aqui, ele incentiva a gente, incentiva nós, eu e você, a buscar algo a mais de Deus, né? Uma intimidade maior, um relacionamento maior com o Pai, que é nosso Deus, né? Que é o nosso Pai, né? Que é Deus. Então, ter um relacionamento mais íntimo, né? Com Ele, né? Através de quê? Da oração, da leitura, enfim. Tem várias coisas, né? Que nos aproxima de Deus, né? Tem a parte também, caridade, amor, tudo isso também faz parte da nossa intimidade, né, com Deus. Então aqui, esse estudo, ele nos impulsiona, nos incentiva a buscar algo a mais de Deus, né? Além da regeneração, né? Que foi quando a gente aceitou Jesus, que foi quando a gente fez aqueles primeiros passos. Ele é o primeiro passo, é batizar, descer as águas, aceitar Jesus. Esses são os primeiros passos dos cristãos, né? Mas tem muitas coisas além do que isso, né? E eu, depois desse estudo, a gente vai falar sobre isso, sabe? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Essa é a quinta parte, né, do vídeo do ministério de Cristo, que é a igreja. Agora nós vamos falar de Cristo, de Jesus e da igreja, amém?